Lesões ósseas, módulo 12, parte 1. Na propedêutica clínica das lesões ósseas, quando ausência de dor, crescimento expansivo e um aspecto de imagem de lesões radiolúcidas, a gente abre o diagnóstico diferencial para todas aquelas doenças que podem se manifestar no complexo maxilomandibular através de imagens radiolúcidas que podem ser uni ou multiloculares. Informações clínicas, nós partimos para as lesões radiolúcidas. Dentre as lesões radiolúcidas, as mais comuns, as mais usuais uniloculares, podemos destacar o cisto radicular, cisto dentígeno, cisto do ducto nasopalatino e cisto ósseo traumático, e dentre as multiloculares, o tumor odontogênico queratocístico ou ceratocístico, o ameloblastoma, o mixoma e a lesão central de células gigantes. As lesões císticas são cavidades patológicas revestidas por epitélio, contendo no seu interior um material ou um conteúdo líquido ou semissólido e normalmente são circundadas por uma cápsula de tecido conjuntivo. Em um trabalho retrospectivo de análises de peças císticas na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi observado que a grande maciça maioria dos cistos tratam-se de cistos radiculares, seguido de cistos dentígeros e cistos residuais, que nada mais são do que cistos radiculares, cistos periodontais apicais, onde não existe mais o dente causador desta lesão. O cisto radicular é um cisto originário a partir dos restos epiteliais de malacês, que está diretamente envolvido com a necrose pulpar de um dente. A gente sempre vai ver essa lesão associada ao periápice de um dente, e a principal característica é se formar uma imagem radiolúcida, unilocular, normalmente circundada por um halo esclerótico. Outra característica radiográfica que a gente pode notar é a perda de nitidez da lâmina dura com um aumento do espaço do ligamento periodontal. Outros sinônimos para o cisto radicular são o cisto periapical e o cisto periodontal apical. As lesões pequenas são assintomáticas e normalmente visíveis radiograficamente. As lesões grandes normalmente também são assintomáticas, dificilmente um cisto radicular vai causar uma sintomatologia dolorosa do paciente. Entretanto, podem mostrar algum outro sinal, como por exemplo um aumento de volume, um rechaçamento de algum dente, alguma outra característica clínica, algum sinal clínico que faça com que ou o paciente ou o clínico possa suspeitar de que ali existe alguma alteração que necessite um exame radiográfico para verificar o estado de normalidade ou não. Clinicamente, dependendo das dimensões da lesão cística, o mais comum em lesões de tamanho médio para tamanhos maiores, tamanhos grandes, é o paciente apresentar alguma assimetria facial devido a algum aumento volumétrico, principalmente nas corticais externas da mandíbula ou da maxila, como a gente está vendo esta paciente, causando normalmente um apagamento do sulco gengivo-jugal ou gengivo-labial, e mostrando que a punção
aquela punção com o intuito de descartar a lesão vascular, normalmente vai mostrar um conteúdo semelhante a esse, um conteúdo citrino, conteúdo cístico, que é a grande maioria do conteúdo das lesões císticas, principalmente dos cistos radiculares. Os cistos radiculares são mais frequentes na região anterior de maxila, principalmente pela grande relação com trauma dental nessa região e, consequentemente, necrose pulpar, seguido da região posterior de maxila e de mandíbula. Este é um paciente que nos foi encaminhado à universidade ao qual lecionávamos, que chegou apresentando uma discreta assimetria facial devido ao aumento volumétrico em maxila do lado esquerdo. No exame intraoral, a gente podia notar um discreto abaulamento da cortical externa da maxila, e a radiografia panorâmica a gente podia notar uma discreta opacificação em seio maxilar do lado esquerdo, associado ao periápice da raiz de provavelmente um premolar, sugerindo que realmente ali existia uma lesão. Como a interpretação de exames radiográficos na maxila não é semelhante à da mandíbula, nós optamos por solicitar uma tomografia computadorizada, ao qual podíamos observar uma lesão expansiva, causando expansão da cortical externa da maxila, causando a expansão para dentro do seio maxilar e da fossa nasal, mas uma lesão de conteúdo totalmente hipodenso, como a gente pode notar nesse corte axial de tomografia computadorizada. O cisto residual é exatamente a mesma lesão que o cisto periodontal apical, entretanto, já houve normalmente a extração do dente naquela região e a lesão fica como uma lesão remanescente. Normalmente a imagem é exatamente igual ao do cisto radicular, uma imagem radiolúcida, unilocular, bem arredondada, de tamanhos variados, só que não associado mais ao ápice de algum dente. Então aqui a gente pode notar na região de maxila do lado esquerdo, onde existia o incisivo lateral superior esquerdo do paciente, um remanescente de um cisto periodontal apical, que a partir de agora vai se chamar cisto radicular. A mesma coisa em corpo de mandíbula do lado direito, na região de segundo premolar, a gente pode notar uma imagem radiolúcida, unilocular, bem delimitada, medindo aproximadamente 2 centímetros, 2,5 cm por 2 cm em seus maiores diâmetros, só que não mais associada à raiz, o ápice de um dente com necrose pulpar. Então o cisto residual ele é de origem igual ao do cisto periodontal apical, os restos epiteliais de Malassez. Como a gente disse, ele é uma lesão remanescente, uma lesão residual após a extração de um dente, e histologicamente ele é semelhante ao cisto radicular. O cisto dentígero é um cisto relacionado à coroa de um dente não erupcionado, e normalmente a cápsula cística ela é aderida à junção amelo-sementária ou junção cemento-esmalte. A origem do cisto dentígero é a partir do epitélio reduzido do órgão do esmalte e representa 20% dentre todas as lesões císticas da boca. Nessa radiografia panorâmica, a gente pode notar, associado à coroa do dente 48 impactado, uma imagem radiolúcida, unilocular, bem delimitada, que se estende para a região de ramo da mandíbula, exatamente envolvendo a parte coronária do dente 38. O cisto dentígero tem uma predileção por se manifestar ou ser observado mais frequentemente dos 20 ao 30 anos de idade do paciente, e normalmente ele é associado à coroa de um dente retido ou um dente impactado. Os dentes mais frequentemente associados ao cisto dentígero são terceiros molares inferiores, seguidos por caninos superiores, molares superiores e segundos pré-molares inferiores. Com relação à incidência entre homens e mulheres, a gente nota uma predileção um pouquinho maior para os homens, 1,6 para 1, quando comparado com as mulheres, e a clínica muito semelhante às outras lesões císticas, lesões assintomáticas, de crescimento bastante lento e expansivo.
Nessas duas radiografias panorâmicas, a gente pode notar a presença não de um, mas sim de dois dentes envolvidos pela lesão. Na primeira radiografia panorâmica, a gente pode notar o dente 37 e 38 envolvidos pela imagem cística e pela lesão cística, e na radiografia inferior, a gente pode notar os dentes 44 e 45, que foram rechaçados para a basilar da mandíbula, e a partir da coroa desses dentes se formou a lesão cística. Como descrito anteriormente, uma lesão unilocular, bem delimitada, normalmente circundada por um halo esclerótico, sem causar nenhum tipo de sintomatologia dolorosa ao paciente. Clinicamente, muito comum a gente observar a ausência de algum elemento dental em boca. Isso faz com que suspeitemos que exista alguma possível lesão. E nas lesões maiores, um discreto abaulamento da cortical óssea. Esse é o aspecto clínico que a gente pode observar, ou mais frequentemente observado, nas lesões císticas. Então, nessa radiografia panorâmica e na reconstrução panorâmica em tomografia computadorizada, a gente pode notar novamente um dente retido, na verdade dois dentes retidos, mas a lesão cística estava associada à coroa do dente 37 e não à coroa do dente 38, envolvendo praticamente não só a coroa, mas toda a porção radicular também do dente. Uma coisa bastante interessante de se observar na tomografia computadorizada é a total integridade da basilar da mandíbula. Normalmente, essa lesão, por ser uma lesão de crescimento lento e não agressiva, ela tende a respeitar as linhas de forças mandibulares. Então, dificilmente vai romper toda uma cortical de uma basilar de uma mandíbula a ponto de se chegar a uma fratura. Num outro corte tomográfico, num corte axial, a gente pode notar mais uma vez a lesão expansiva insuflativa, respeitando as linhas de força da mandíbula. Então a cortical externa é preservada, a cortical interna é preservada, embora esteja com uma alteração de densidade, um pouquinho menos denso do ponto de vista tomográfico, mas a lesão respeita as linhas de força da mandíbula, ou seja, cortical da basilar, cortical externa e cortical interna, normalmente crescendo por dentro do tecido ósseo esponjoso. O tratamento do cisto dentígeno normalmente consiste na enucleação cística, na remoção da lesão cística, podendo ou não preservar o gêmeo do dente. Dificilmente a gente consegue preservar o gêmeo do dente, porque a lesão normalmente envolve grande parte desse gêmeo e destrói grande parte do osso alveolar ao redor desse dente. Então, muitas vezes, a exodontia acaba sendo necessária em função da cápsula cística estar toda aderida ao dente retido causador da lesão. Outra lesão radiolúcida unilocular é o cisto do ducto nasopalatino, também conhecido como cisto do canal incisivo. É um cisto não odontogênico, uma incidência bastante rara, 1% da população pode apresentar um cisto do ducto nasopalatino, e ele é originário a partir de remanescentes do canal incisivo. Sempre vai estar localizado nesta região, porção anterior da maxila, porque o ducto nasopalatino encontra-se nessa região. Dependendo da angulação do cabeçote do raio-x, essa imagem radiolúcida pode se deslocar para o ápice de algum dos incisivos e erroneamente a gente fazer um diagnóstico de cisto periodontal apical, com uma grande diferença. Tanto os incisivos do lado direito como do lado esquerdo vão sempre se mostrar com vitalidade pulpar. Então, na dúvida entre o cisto do ducto nasopalatino e o cisto radicular, faça o teste de sensibilidade ao frio, que o paciente vai mostrar sempre vitalidade pulpar desses dentes, mostrando que a lesão não tem relação nenhuma com necrose pulpar. Nessa radiografia oclusal de maxila, a gente pode notar na porção anterior da maxila, bem mediana, uma imagem radiolúcida unilocular de limites não muito precisos, em função da grande quantidade de reparos anatômicos que a maxila encontra-se, da sobreposição de imagem, a gente tem um pouco mais de dificuldade de notar os limites reais e verdadeiros da lesão. O que a gente pode observar também, parece que há uma discreta reabsorção da porção apical dos incisivos,
em função dessa íntima relação da porção radicular dos incisivos com a lesão. O cisto do ducto nasopalatino ele é mais frequentemente observado em pacientes entre a quarta e sexta década de vida e clinicamente as lesões são assintomáticas. É possível ser observado divergência entre os incisivos, ou seja, a lesão começar a crescer e divergir as raízes em função da expansão da lesão cística, e mais comumente encontrado na clínica é um discreto aumento de volume tanto pela cortical externa, na vestibular, como pela cortical interna na região de palato duro. Existe uma variedade extraóssea para o cisto do ducto nasopalatino, que é chamada de cisto da papila incisiva. Nessa radiografia periapical, a gente pode notar a formação de uma imagem radiolúcida, unilocular, bem delimitada, circundada por um halo esclerótico, localizado entre o ápice dos incisivos centrais superiores. Alguns livros descrevem essa imagem como imagem em forma de coração ou em forma de pera invertida. Aqui podemos observar várias imagens de cisto do ducto nasopalatino de tamanhos bastante variados, mas o que chama mais atenção é esse caso inferior do lado direito, que mostra que um profissional erroneamente iniciou tratando o canal de todos os dentes anteriores, visto que o paciente tinha uma imagem radiolúcida associada a esses dentes. E não se tratavam de cistos radiculares, era um cisto do ducto nasopalatino que está localizado nessa região e, consequentemente, parece ter uma íntima relação com a raiz de todos esses dentes. Basta se fazer um teste de sensibilidade que a gente vai observar que os dentes vão responder positivamente. O cisto ósseo simples, que também apresenta os sinônimos cisto hemorrágico, cisto ósseo solitário e cavidade óssea idiopática, é uma lesão formada a partir da teoria trauma-hemorragia, onde existe um trauma, um sangramento intraósseo, intramedular. Esse sangramento não organizado leva à formação de um defeito que é observado através dos exames de imagem, uma imagem normalmente radiolúcida, unilocular, bem delimitada. Essa lesão ela é restrita à mandíbula, 60% dos casos ocorrem em homens entre a faixa etária dos 10 e 20 anos de idade. A lesão também é assintomática, normalmente o diagnóstico é feito através de exames de rotina, ou seja, ela é descoberta acidentalmente e normalmente ela se assemelha às outras lesões císticas que observamos até o momento. Este paciente tinha um histórico de 2 anos atrás ter tido um trauma jogando futebol e 2 anos após esse trauma foi realizar um tratamento dentário no molar inferior esquerdo, próximo à lesão, e o dentista observou toda uma reabsorção do osso alveolar ao redor da porção radicular. Solicitou uma radiografia panorâmica, então, que a gente observa a presença de uma imagem radiolúcida, unilocular, não só associada ao ápice do dente 36, mas também envolvendo o ápice do dente 35, 36 e 37. A lesão tem limites bem definidos, como a gente pode observar, e normalmente tem um crescimento um pouquinho mais anteroposterior, respeitando as linhas de força também, aqui no caso, a base da mandíbula. A lesão causava um discreto abaulamento em região de ângulo, corpo e ângulo de mandíbula do lado esquerdo e um discreto apagamento do sulco gengivo-jugal nessa região. Uma coisa bastante interessante nesse tipo de lesão, como houve uma hemorragia intramedular dentro da cortical, das corticais ósseas da mandíbula, a gente, quando acessa cirurgicamente a lesão e cai na cavidade, a cavidade ela é absolutamente oca. Ela não tem revestimento nenhum, ela não tem cápsula, por isso que ele é chamado de um pseudocisto. Ela não tem cápsula e normalmente só a abertura, a constatação de que chegamos numa cavidade vazia e deixar preencher essa cavidade com sangue e coágulo é suficiente para a gente obter uma total neoformação óssea após o reparo da lesão. Um outro caso de cisto ósseo simples, em que a gente pode notar na região de ramo da mandíbula do lado esquerdo uma alteração de todo o padrão de densidade radiográfica.
a gente tem um pouco mais de dificuldade de delimitar exatamente onde começa, onde termina essa lesão, que a gente nota que existe uma expansão discreta no sentido anteroposterior e crânio-caudal da imagem. Solicitamos uma tomografia computadorizada e a tomografia computadorizada, tanto em corte axial como em corte coronal, mostravam uma lesão expansiva em ramo de mandíbula do lado esquerdo, hipodensa, mas que respeitava as linhas de força mandibular, ou seja, as corticais tanto externa como interna da mandíbula e a cortical basilar próximo à região da base da mandíbula. O paciente foi tratado cirurgicamente e após acessada a cavidade e observado que não existia nenhum revestimento no interior dessa cavidade, deixou-se preencher com coágulo e 6 meses após o procedimento cirúrgico, a gente pode observar a total neoformação e inclusive a remodelação de todo esse tecido ósseo nessa região. Dentre as lesões radiolúcidas multiloculares, podemos destacar tumor odontogênico ceratocístico, o ameloblastoma, o mixoma e a lesão central de células gigantes. O tumor odontogênico queratocístico ou ceratocístico, antigamente chamado de ceratocisto, ele é originário a partir da lâmina dentária, é uma mutação genética no gene supressor de tumor e é uma lesão mais frequentemente observada em homens, pode ocorrer em qualquer faixa etária dos 9 aos 90 anos de idade, mas 64% dos casos ocorrem entre a quinta e a sétima década de vida, com uma idade média entre 53 e 61 anos. Radiograficamente, podemos observar tanto imagens radiolúcidas uniloculares como imagens radiolúcidas multiloculares. Em corpo de mandíbula do lado esquerdo aqui, podemos observar uma imagem radiolúcida unilocular entre os dentes 35 e 37, muito nos sugerindo até que poderia ser um cisto radicular referente ao dente 36, que já foi extraído anteriormente. Nessa outra radiografia panorâmica, podemos observar em mandíbula do lado esquerdo a formação de uma imagem radiolúcida multilocular e também em maxila na porção anterior associada ao ápice do dente 11, a gente pode notar também uma imagem radiolúcida unilocular, esta com hipótese diagnóstica de um cisto radicular. A outra, uma das hipóteses diagnósticas, é um ceratocisto odontogênico, e as outras são as outras lesões que fazem imagens radiolúcidas multiloculares. Nessa radiografia panorâmica, podemos observar já uma imagem um pouco diferente das outras que a gente está observando. Uma lesão bastante extensa, uma lesão radiolúcida, multilocular, formando múltiplas lojas, desde o corpo de mandíbula do lado direito, ângulo, até o ramo ascendente da mandíbula, e mostra uma característica bastante marcante do ceratocisto, tumor odontogênico ceratocístico, que é o crescimento anteroposterior. O ceratocisto ele cresce anteroposteriormente, por dentro do tecido ósseo medular, dificilmente causando grandes abaulamentos nas corticais, tanto interna como externa dos ossos envolvidos. Uma outra radiografia panorâmica, mostrando agora mais uma lesão, tumor odontogênico ceratocístico, extensa, multilocular, que inicia praticamente no canino do lado oposto e se estende até o molar do lado direito, até praticamente ramo ascendente da mandíbula. Também uma imagem radiolúcida multilocular. Um caso clínico completo tratado por nós, em que a paciente apresentava uma lesão extensa. Inicialmente tinha indicado uma hemimandibulectomia para tratar essa lesão da paciente. Nós fomos contra a hemimandibulectomia, visto que ela tinha ainda um tecido remanescente, principalmente na basilar íntegro, sem nenhuma ruptura da basilar da mandíbula. Assim sendo, a gente levou essa paciente para o bloco cirúrgico e realizamos a curetagem da lesão, que se estendia desde o canino até a incisura da mandíbula, entre o processo coronoide e o processo condilar.
mas tinha uma remanescente basilar íntegro. Assim sendo, a gente pode operar de forma conservadora, removendo toda a lesão e realizando o que a gente chama de crioterapia, que é o congelamento com nitrogênio líquido do osso remanescente, para que a gente tenha ou tivesse uma margem de segurança um pouco maior. O tumor odontogênico ceratocístico, ele foi classificado na última Organização Mundial de Saúde como um tumor e não mais como um cisto, principalmente pela sua característica agressiva e sua alta taxa de recorrência e recidiva. Então esta lesão ela não deve ser tratada como um cisto radicular, em que se faz simplesmente a enucleação cística. As taxas de recidivas para a simples enucleação variam de 20% a 30%, são bastante altas. Então a forma um pouco mais conservadora, mas ao mesmo tempo dando uma margem de segurança importante, reduzindo o índice de recidiva, é tratando da maneira que a gente tratou, que é realizando a curetagem, a remoção de toda a lesão com uma colher uma cureta, seguido do congelamento do osso remanescente, que vai nos dar exatamente a margem de segurança que nós não teríamos em função do remanescente ósseo bastante fino, que ficou principalmente nas corticais interna, externa e na basilar. O ameloblastoma, já vimos alguns exemplos anteriormente, mas já é uma lesão que causa um abolamento bastante significativo, diferentemente do que a gente viu agora no tumor odontogênico ceratocístico, causa um abolamento bastante significativo, e o mais comum é a gente observar imagens radiolúcidas multiloculares, como estamos observando nesse exame radiográfico. Embora o ameloblastoma também possa se manifestar através de uma lesão radiolúcida unilocular, como nas outras lesões císticas que vimos. As características clínicas e imaginológicas do ameloblastoma, normalmente as lesões são assintomáticas, causando aumentos volumétricos, dependendo do tamanho da lesão, bastante significativos. Sintomatologia dolorosa e parestesia são bastante raros. As lesões, como eu disse, podem se manifestar, podem ser observadas nos exames de imagem através de imagens radiolúcidas uniloculares ou multiloculares. Pode apresentar dente não erupcionado associado à lesão, muitas vezes simulando um cisto dentígeno. E, normalmente, quando os dentes são envolvidos, a gente pode observar ou rechaçamento, o deslocamento desse dente, ou algum tipo de reabsorção radicular. Clinicamente, como a gente disse, ele normalmente tende, conforme a evolução, a abaular as corticais, por ser uma lesão insuflativa, uma lesão expansiva, então causar algum tipo de abaulamento, o que leva o paciente a algum tipo de assimetria facial. E radiograficamente, vários aspectos podem ser observados, mas aqui a gente nota em corpo de mandíbula e ramo de mandíbula a presença de uma imagem radiolúcida de limites não tão definidos, mas por áreas a gente consegue definir aqui na porção mais anterior o limite da lesão, na porção posterior do ramo até o côndilo a gente também consegue observar, por outras regiões não torna-se tão nítido em função da sobreposição de imagens que existe em algumas áreas. Uma outra lesão extensa, radiolúcida multilocular em corpo, ângulo e ramo de mandíbula do lado direito, uma lesão que se estende desde o primeiro premolar até praticamente a apófise coronoide e condilar do paciente. Nesta outra radiografia panorâmica, podemos observar em corpo, ramo e ângulo de mandíbula do lado esquerdo a total destruição de todo o remanescente ósseo, onde a gente pode notar que o dente 36 é praticamente sem suporte ósseo nenhum, o dente 37 rechaçado para basilar, remanescendo apenas uma fina camada de cortical na base da mandíbula, na região de ângulo. Nessa radiografia panorâmica, a gente pode notar a presença de uma imagem radiolúcida, multilocular, localizada na região de corpo de mandíbula do lado direito, mostrando basicamente a formação de três lojas, uma maior abaixo do ápice do dente 44 e 45, uma lesão menor sobre a área dos incisivos inferiores e
numa terceira área radiolúcida, rechaçando o canino para a basilar da mandíbula, formando então esse aspecto de multilocularidade do ameloblastoma. Nessa radiografia oclusal, a gente pode notar mais uma vez uma lesão expansiva, radiolúcida, multilocular, causando grande expansão da cortical interna e mais principalmente externa da mandíbula, e no interior da lesão aquele aspecto de favos de mel misturado um pouquinho com bolhas de sabão, que é um padrão de imagem clássico de ameloblastoma. Entretanto, algumas imagens muitas vezes para a gente que são sugestivas de outras lesões, como por exemplo esse caso tinha uma lesão bastante extensa, mas que era tudo sugestivo de cisto radicular, também tratava-se de um ameloblastoma unicístico. Então, a imagem para a gente ela não é patognomônica, a imagem ela não conclusiva, a imagem simplesmente ela é sugestiva de uma característica de imagem que está se mostrando para a gente. E dentre as hipóteses diagnósticas, a gente vai englobar uma, duas, três ou quatro lesões que eventualmente façam diagnósticos diferenciais umas com as outras. Então, uma coisa importante do ameloblastoma é que ele não é exclusivamente multilocular, ele pode se mostrar através de lesões radiolúcidas uniloculares. Uma coisa importante é sempre estabelecer esse diagnóstico antes da cirurgia, porque o ameloblastoma também é uma lesão agressiva, também é uma lesão altamente recidivante, talvez juntamente com o tumor odontogênico queratocístico e com o mixoma sejam talvez as três lesões mais agressivas do ponto de vista benignas que podem se manifestar em boca. Então requer um diagnóstico prévio para que se faça o tratamento adequado posteriormente a esse diagnóstico definitivo. O mixoma odontogênico, uma outra neoplasia benigna ou de origem odontogênica, representa de 3 a 20% de todos os tumores odontogênicos dos ossos maxilares. É a terceira neoplasia odontogênica mais frequente, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, sendo um pouquinho mais observado próximo da idade média dos 30 anos de idade. Um pouco mais frequente nas mulheres quando comparada com os homens. A mandíbula é a região mais afetada, principalmente a região posterior, região dos molares. Também é uma neoplasia benigna de crescimento lento e expansivo, assintomática e que normalmente causa expansões das corticais ósseas, tanto vestibular quanto lingual, assim como a gente observou nos casos de ameloblastoma. O mixoma odontogênico, conjuntamente com o ameloblastoma, com o tumor odontogênico queratocístico, com o fibroma odontogênico, talvez sejam as lesões mais de comportamento clínico mais agressivas dentre as lesões benignas que podem ocorrer nos ossos gnáticos. Aqui nós temos um exemplo clínico e radiográfico de um mixoma odontogênico. Clinicamente, o paciente apresentava um aumento volumétrico em região de maxila do lado direito. Esse aumento volumétrico causava um abaulamento da cortical externa, ou cortical vestibular dessa maxila, e um discreto aumento na cortical palatina maxilar. O exame radiográfico periapical mostrava uma área de radiotransparência, uma lesão, uma imagem radiolúcida, sugestivo de uma lesão multilocular, com múltiplas lojas dentro desse tecido ósseo maxilar. E a radiografia oclusal, podíamos observar também uma lise óssea de limites bastante imprecisos, a gente não conseguia definir muito bem onde começava, onde terminava a lesão, apenas que existia alguma alteração na densidade radiográfica dessa área. Neste outro caso clínico e radiográfico de mixoma odontogênico, o paciente clinicamente apresentava um discreto abaulamento da cortical externa da mandíbula, cortical vestibular da mandíbula, e o exame radiográfico panorâmico mostrava, mais uma vez, uma área radiolúcida, multilocular, de limites um pouco imprecisos, a gente não consegue determinar exatamente onde a lesão começa, onde a lesão termina, mas a gente consegue mais ou menos visualizar que a lesão inicia na região medial do dente 38 e se estende até praticamente o primeiro premolar inferior do lado direito da mandíbula. A imagem da direita mostra para a gente exatamente aquela forma de tratamento que nós descrevemos, conservadora para essas lesões benignas um pouco mais agressivas.
que consiste na curetagem do tumor, na curetagem de toda a lesão que encontrar-se dentro do osso e depois no remanescente ósseo que fica na região após a curetagem, a gente realiza o congelamento com nitrogênio líquido, um spray de nitrogênio líquido, onde a gente congela o osso, visto que se tivéssemos que dar uma margem de segurança para fazer a remoção desse tumor, a gente teria que fazer uma mandibulectomia. Não teria osso suficiente para nós fazermos uma margem de segurança. Então, dessa maneira, a gente muitas vezes opta por um tratamento conservador, não radical, que seria exatamente esse de curetagem, seguido de crioterapia, que nada mais é do que o congelamento do osso, para a gente ganhar uma margem de segurança sem perder a continuidade do tecido ósseo. Nessas outras fotos, a gente pode notar a agressividade do mixoma odontogênico. É uma lesão agressiva, infiltrativa, entretanto ela tem um crescimento bastante lento. Essa paciente tem uma evolução de praticamente mais de 8 anos com o tumor em face, atingindo dimensões bastante grandes. Aqui no exame intraoral dessa paciente, a gente pode notar que a lesão se expandia praticamente em todo o corpo e ramo de mandíbula do lado direito, até a linha média praticamente, dificultando inclusive o posicionamento lingual da paciente. Lesões como essa já começam a fazer dentação, que nada mais é do que essa demarcação dos dentes superiores quando o paciente morde ou oclui sobre a lesão, então fica desenhado a oclusal dos dentes pelo trauma mastigatório. E aqui na imagem direita a gente pode notar uma biópsia parcial, onde remove-se um pequeno fragmento de tecido com finalidade de se obter o diagnóstico final. Então, primeiro a gente faz essa biópsia parcial, obtém o diagnóstico final, para depois pensar em tratar da maneira adequada. E radiograficamente, infelizmente num caso como esse, não tem nenhum remanescente íntegro de osso cortical remanescente, o que impossibilita o tratamento conservador. Praticamente todo o tecido ósseo mandibular foi destruído, não ficando nenhum remanescente ósseo, de maneira que a gente possa pensar, num caso como esse, em tratar conservadoramente. Mas radiograficamente a gente pode notar mais uma vez a imagem radiolúcida, multilocular, com aqueles aspectos de raquete de tênis que descrevemos anteriormente, um aspecto com essas traves no meio da lesão, que é um padrão radiográfico bastante comum nos mixomas. A lesão central de células gigantes é um processo proliferativo não neoplásico, ou seja, uma lesão reacional, que pode ocorrer praticamente em todas as idades, bastante variados, mais frequente em adultos jovens e depois, numa idade um pouquinho mais tardia, nos idosos. A maioria dos casos ocorrem abaixo dos 30 anos de idade, quando é feito o diagnóstico. Há uma pequena predileção pelo sexo feminino quando comparado com os homens, 65% dos casos ocorrem em mulheres, uma discreta predileção por mandíbula e geralmente uma lesão de crescimento lento, indolor e também expansivo. Radiograficamente, podemos observar imagens radiolúcidas que podem ser tanto unilocular como multiloculares. Nesse caso, a gente está vendo uma imagem radiolúcida unilocular, de limite bastante preciso, a gente consegue determinar exatamente onde começa, onde termina a lesão, e até algumas áreas a gente consegue observar aquele halo esclerótico que circunda e tenta impedir que a lesão continue a se desenvolver. Aqui num outro caso clínico e radiográfico, a gente pode observar no exame intraoral, mais uma vez, aquele abolamento característico das lesões benignas expansivas, causando expansão da cortical lingual, causando expansão da cortical vestibular, e no exame tomográfico num corte axial, a gente pode notar a hipodensidade caracterizada pela destruição do tecido ósseo na região ocupada pela lesão. Nesse outro quadro clínico de lesão central de células gigantes, na imagem intraoral, podíamos notar um aumento volumétrico em maxila do lado direito, que causava toda uma expansão da mucosa do palato e atravessava a linha média, migrando um pouquinho para a maxila do lado esquerdo. Radiograficamente, inicialmente, realizamos uma radiografia periapical, que mostrava uma
grande área radiolúcida associada ao periápice dos dentes posteriores da maxila do lado direito. Realizamos uma radiografia oclusal, ao qual mostrava uma imagem radiolúcida também de limites um pouco imprecisos, ocupando toda essa maxila direita e se estendendo um pouco para a maxila do lado esquerdo. E na radiografia panorâmica, a gente podia notar toda uma opacificação em seio maxilar do lado direito e uma destruição do tecido maxilar e alveolar na região dos dentes do incisivo lateral, canino, primeiro premolar e segundo premolar. Solicitamos uma tomografia computadorizada, ao qual o corte axial, o corte da esquerda, podíamos notar uma lesão expansiva, ocupando grande parte da maxila do lado direito e se estendendo um pouco a linha média para a maxila do lado esquerdo, que causava uma expansão e uma destruição da cortical externa maxilar, entretanto uma lesão de conteúdo hipodenso. Se fosse um exame radiográfico, seria uma lesão totalmente radiolúcida. No corte coronal, o corte da direita, podíamos observar exatamente o que descrevemos anteriormente, uma lesão de imagem hipodensa, que destruía parte dessa maxila desde a sua região anterior até a região posterior, invadia um pouco o seio maxilar, fossa nasal e atravessava a linha média até aproximadamente a região de central e incisivo lateral do lado esquerdo. O paciente foi tratado cirurgicamente e, infelizmente, os dentes envolvidos pela lesão tiveram que ser removidos durante o ato cirúrgico e o ato operatório, diminuindo assim a possibilidade de uma recidiva por falta de limpeza ou remoção da lesão ao redor das raízes dos dentes. 6 meses após o procedimento cirúrgico, podíamos observar na radiografia panorâmica o total reparo da área operada, com a neoformação óssea parcial na área removida do tumor, e o paciente foi encaminhado para a confecção de uma prótese para devolver funções mastigatórias e estéticas. Numa outra radiografia periapical de lesão central de células gigantes, podemos observar mais uma vez uma lesão na porção anterior da mandíbula, então a gente vê que a lesão tem uma certa predileção por se manifestar próximos a regiões anteriores, diferentemente das outras lesões que vimos que normalmente ocorrem mais em região posterior, e mostra um pouquinho essa agressividade da lesão de células gigantes, com praticamente uma reabsorção de toda a raiz dos incisivos, né? E uma lesão de limites um pouquinho mal definidos. A gente consegue, por área, determinar bem onde começa e onde termina, mas em outras áreas a gente tem uma certa dificuldade, como por exemplo, próximo ao ápice do dente 32, uma certa dificuldade de delimitar exatamente onde começa, onde termina a lesão. A lesão central de células gigantes, se não diagnosticada e não tratada da maneira adequada, ou diagnosticada inicialmente, ela vai tendo crescimento progressivo, atingindo dimensões bastante significativas, como a gente pode notar no exame extraoral desta criança, com esse grande aumento de volume em mandíbula do lado direito. A tomografia computadorizada, mais uma vez, mostra esse aspecto de multilocularidade da lesão, com um conteúdo totalmente hipodenso, ou seja, uma lesão que destrói o tecido ósseo ao qual ela está envolvido. E no exame físico intraoral a gente pode notar o grande abaulamento causado pelo crescimento da lesão. Dentre as lesões radiopacas, podemos destacar os odontomas, os osteomas, a displasia fibrosa, o fibroma ossificante, a displasia cemento-óssea periapical, a displasia cemento-óssea florida, o cementoblastoma benigno e o osteosarcoma. O osteoma é uma neoplasia benigna óssea que normalmente vai se mostrar para a gente através de uma imagem radiopaca, bem delimitada, de crescimento lento, porém progressivo, em função de ser uma neoplasia. O seu tratamento é eminentemente cirúrgico, tem que ser feita a remoção da lesão por completo, porque senão ela vai realmente crescendo e destruindo o tecido ósseo circunvizinho. Os odontomas
são as neoplasias benignas odontogênicas mais comuns em boca, nos ossos maxilares. Dividimos os odontomas em dois tipos: os compostos, normalmente aqueles que se assemelham à forma de um dente, normalmente localizados na região mais anterior de maxila, embora possa ocorrer em qualquer região anatômica. E os odontomas complexos, aqueles que não se assemelham muito à estrutura de um dente, lembram mais uma massa radiopaca, localizados na porção posterior de mandíbula. Normalmente as lesões também são radiopacas, bem delimitadas, têm uma predileção por se manifestar normalmente na segunda década de vida e são lesões assintomáticas. O que muitas vezes acontece é que ele se interpõe entre o trajeto de erupção de um dente, atrasando um pouquinho a erupção de um dente permanente que eventualmente não tenha irrompido. Então, exemplos de odontomas: múltiplos odontomas compostos, que se assemelham a pequenos dentículos, a pequenas estruturas de dentes. Lembrando que normalmente no odontoma é possível ser observado vários tipos de tecido que formariam um dente mineralizados, como esmalte, como cemento, como dentina. Então, na primeira imagem superior esquerda, a gente pode notar a presença de 3 imagens radiopacas, lembrando 3 pequenos dentes, próximo à região de canino superior do lado esquerdo. Na imagem embaixo dessa imagem do lado esquerdo, a gente pode notar outra formação de múltiplos odontomas compostos, nessa região de maxila também do lado esquerdo, próximo à região de premolares. E na imagem da direita, a gente pode notar um canino que ficou retido, pela presença, mais uma vez, de múltiplos odontomas localizados no trajeto de erupção desse canino. Nesta radiografia panorâmica, a gente pode notar outra imagem, presença de múltiplas imagens radiopacas em maxila do lado direito, fazendo com que haja todo um retardo do processo de erupção dos dentes permanentes nessa região. Em mandíbula do lado esquerdo, a gente pode notar também a presença de uma imagem radiopaca extensa, causando todo um processo de erupção e de retenção dos germes dos dentes permanentes nessa região, que caracterizava também a presença de um odontoma. Nessa radiografia panorâmica, podemos observar em maxila do lado esquerdo uma grande massa radiopaca, ocupando praticamente toda a região dos molares superiores do lado esquerdo e que causava a impactação e o rechaçamento do germe do primeiro molar superior esquerdo. No exame radiográfico superior, podemos notar a presença de múltiplos odontomas compostos, localizada em porção de região posterior de maxila do lado esquerdo, e em região de mandíbula do lado direito, em corpo de mandíbula do lado direito, mais uma imagem formando múltiplos odontomas compostos em corpo de mandíbula. Clinicamente, o mais comum de ser observado é um aumento de volume, um discreto aumento de volume na região onde existem os odontomas, e normalmente a impactação ou a erupção tardia, ou deslocamento da erupção do dente permanente próximo à região dos odontomas. Então, nesse paciente, a gente pode notar no exame radiográfico a presença não de mas de múltiplas imagens radiopacas, umas aderidas às outras, que quando a gente fez a remoção cirúrgica, a gente notou que era a presença de 4 odontomas compostos unidos numa massa radiopaca radiograficamente. Mostrando um caso cirúrgico de odontoma, o paciente apresentava uma retenção tardia da erupção do dente 21, foi realizada uma radiografia periapical, ao qual observamos a presença de uma massa radiopaca, lembrando muito um odontoma, um dente, impedindo a erupção do dente 21. Fizemos a abordagem cirúrgica, uma incisão linear sobre a crista óssea alveolar mesmo, descolando essa mucosa vestibular e palatina, e logo podíamos observar na porção palatina do dente 21 a presença de uma massa radiopaca, lembrando muito a estrutura de um dente. Algumas das lesões radiopacas também aparecem como lesões mistas, e a gente vai descrever agora
conjuntamente com as lesões mistas. Então, dentre as lesões mistas, podemos citar a displasia fibrosa, o fibromossificante, a displasia segmento óssea periapical, a displasia segmento óssea florida, que podem ser tanto lesões radiopacas como lesões mistas, e o tumor odontogênico cístico calcificante e o tumor odontogênico adenomatoide. A displasia fibrosa, mais comumente é observada na sua forma monostótica, ou seja, quando ela envolve apenas um osso do corpo humano. 85% dos casos são de displasia fibrosa monostótica. Normalmente, o diagnóstico é feito entre a primeira e a segunda década de vida, ao qual o paciente apresenta um aumento volumétrico progressivo, causando alguma assimetria facial, e normalmente a displasia fibrosa cessa com o crescimento do indivíduo, ou seja, nas meninas na idade próxima dos 15, 16 anos de idade, e nos meninos em torno dos 17, 18 anos de idade. Parece ser um defeito genético, é uma lesão de crescimento lento e indolor. A maxila é mais afetada que a mandíbula, sendo o osso zigomático, o esfenoide e o occipital. Nesse outro caso clínico de displasia fibrosa, podemos observar no exame físico extraoral presença de uma assimetria facial devido ao aumento volumétrico em maxila do lado direito. Que no exame físico intrabucal a gente pode ver uma expansão da cortical externa dessa maxila, causando abaulamento e leve apagamento do sulco gengivo-jugal nessa região. E ao palpação, nós podíamos observar uma consistência dura, semelhante a tecido ósseo, de uma lesão que realmente encontrava-se dentro do osso e expandia, uma lesão insuflativa, causando expansão dessa cortical externa toda da maxila. Nesse caso clínico, a gente pode observar um discreto aumento de volume na cortical externa da maxila do lado esquerdo e um discreto abaulamento da região palatina também desse lado. E o exame radiográfico periapical mostrava uma imagem radiopaca na região próxima ao ápice dos dentes 25 e 26, uma imagem em forma de vidro despolido, e que na radiografia panorâmica a gente podia notar a extensão verdadeira da lesão. Embora com limites um pouco imprecisos, nós podíamos notar que a maxila praticamente toda do lado esquerdo, desde o seu incisivo central até praticamente o segundo e terceiro molares, estavam comprometidos pela lesão. O aspecto radiográfico da displasia fibrosa, embora o clássico seja a formação da imagem radiopaca com vidro despolido, de imagens mais precisas, mais bem definidas, nas suas fases iniciais podem passar a formar imagens radiolúcidas ou muitas vezes até mistas, para na fase tardia apresentar o quadro clássico, como a gente disse, de vidro despolido, de imagem radiopaca bem delimitada. Quanto ao tratamento da displasia fibrosa, a grande maioria das displasias fibrosas tendem a cessar com o crescimento do paciente. Após a puberdade, ela cessa o seu desenvolvimento. Então, normalmente as cirurgias ocorrem após o cessar do crescimento, em que a lesão praticamente não volta a crescer, e quando antes disso, por alguma necessidade cirúrgica estética ou funcional. Então, a gente evita o procedimento cirúrgico antes de cessar a puberdade, e depois de cessar a puberdade, a gente realiza a cirurgia cosmética, a cirurgia estética, só para devolver a anatomia àquele tecido ósseo. Lembrando que na displasia fibrosa a gente não remove a lesão inteira. A gente não substitui toda aquela lesão, não remove-se toda aquela lesão, visto que o quadro praticamente vai ser inalterado e vai voltar a formar uma nova lesão se a gente remover a lesão por inteiro. Então, simplesmente a gente devolve a conformidade anatômica daquele tecido ósseo e o paciente fica com a lesão praticamente sem alterar nenhuma das suas funções, tanto estéticas como funções mastigatórias daquela região. Então, nessas sequências de radiografias panorâmicas, a gente pode observar inicialmente o que seria uma imagem mista no canto superior esquerdo. Com o passar dos anos, ela vai formando cada vez mais essa massa densa radiopaca no interior da lesão, deixando que ao final de alguns anos, praticamente a imagem que a gente vai acabar observando é uma imagem toda de vidro despolido,
caracterizando a formação de uma imagem radiopaca de limites um pouco mais definidos. E normalmente, com o passar dos anos, a imagem que a gente vai observar é uma imagem radiopaca semelhante a essa, né? Imagem bem característica de vidro expolido, com os limites já um pouco mais precisos. O paciente tem uma grande formação de uma imagem radiopaca do lado direito e também aqui no caso tem a formação de uma imagem radiopaca já atingindo a maxila do lado esquerdo, mostrando um quadro de displasia fibrosa atingindo os dois quadrantes no mesmo paciente. Embora a displasia fibrosa seja uma lesão benigna de comportamento bastante não agressivo, alguns casos, principalmente as chamadas displasias fibrosas craniofaciais, podem atingir proporções bastante significativas, fazendo lesões bastante extensas, como que a gente vê em praticamente toda a hemiface esquerda da paciente. Lesões desde o osso frontal, o osso parietal, osso etimoidal, osso zigomático, e finalizando atingindo a maxila do lado esquerdo dessa paciente. A displasia fibrosa poliostótica, na síndrome de McCune-Albright, que é caracterizada por uma displasia fibrosa poliostótica, atingindo vários tecidos ósseos concomitantemente, somados a pigmentações cutâneas, as manchas café com leite no corpo e as alterações endocrinológicas no mesmo paciente. Então, nessa síndrome, normalmente as manifestações, tanto bucais como extrabucais em outros ossos, normalmente são um pouco mais agressivas. As lesões são um pouco mais extensas no sentido de atingir os outros ossos e se desenvolverem dentro desses tecidos ósseos. E aqui no exame físico extra-oral a gente nota uma simetria bastante significativa devido a esse aumento volumétrico em mandíbula bilateralmente, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E no exame físico intraoral, a expansão e praticamente o rechaçamento de todos esses dentes envolvidos pela lesão. Um apagamento do fundo do sulco gengivo-jugal e gengivo-labial, caracterizando realmente a verdadeira expansão e a extensão dessa lesão. Então, dentro das lesões fibroósseas benignas, as displasias cemento-ósseas talvez sejam as lesões fibroósseas mais comumente encontradas na clínica odontológica. Existe uma discussão na literatura se as displasias cemento-ósseas são lesões reacionais mesmo, processos reacionais, reativos, ou processos displásicos, mas na verdade o que a gente encontra é um tecido conjuntivo fibroso, rico em tecido ósseo, e um tecido semelhante muitas vezes à estrutura que envolveria um dente como o cemento. Então há uma mistura desse tecido fibroso, ósseo e tecido dentário, fazendo com que aquele tecido passe a ser chamado de um tecido displásico. Vamos ver alguns exemplos de displasias cemento-ósseas. Então, dentre as displasias cemento-ósseas, podemos citar a displasia cemento-óssea periapical ou displasia cementária periapical, displasia cemento-óssea focal e displasia cemento-óssea florida. A displasia cemento-óssea periapical é uma lesão mais frequentemente encontrados em pacientes da raça negra, mulheres adultas, principalmente na região dos dentes, associada ao ápice da região dos dentes anteriores da mandíbula. Ela passa por umas fases que são chamadas como a fase de radiolucência, que é a da esquerda, que a gente vê múltiplas imagens radiolúcidas localizadas associadas ao periápice dos dentes. Depois passando por uma fase intermediária chamada de imagem mista e finalizando a sua fase de mineralização maior, onde a gente já nota essas imagens radiopacas que a gente vê do lado direito, associado ao periápice desses dentes. Com um grande diferencial, todos esses dentes apresentam vitalidade pulpar. Todos esses dentes são dentes vitais, dentes saudáveis, se for feito algum teste de sensibilidade pulpar. É uma lesão que praticamente após o diagnóstico a gente normalmente segue em acompanhamento clínico rigoroso desses pacientes. Lembrando que esse osso displásico ele é um osso diferente no sentido de constituição, então ele perde um pouco aquela capacidade tão regeneradora e tão cicatrizadora boa que o tecido ósseo tem. Então este paciente vive muito bem com esses dentes, vive bem muito bem com essa displasia, mas ele vai ter que cuidar de uma maneira bastante acirrada para evitar que venha tendo doença periodontal, lesões endopérios que eventualmente possam comprometer a manutenção do dente
e das estruturas circunvizinhas na boca. Um caso de displasia cemento-óssea focal, em que o paciente apresenta uma única área, dentre todos os ossos maxilares, uma única área com uma displasia cementária, por isso chamado de focal, por ser uma lesão única. Normalmente a gente nota uma massa radiopaca, bem delimitada, que pode ou não estar associado à região periapical de algum dente. Outros casos agora de displasias cemento-ósseas múltiplas, em que o paciente apresenta múltiplas imagens radiopacas, associadas muitas vezes aos 4 quadrantes da boca do paciente. Normalmente essas lesões são bem delimitadas e a gente consegue diferenciar e destacar do tecido ósseo normal circunvizinho com uma certa facilidade ao exame radiográfico. Nessa radiografia panorâmica, a gente pode notar um outro quadro de displasia cemento-óssea, em que o paciente apresentava múltiplas manchas radiopacas, múltiplas imagens radiopacas em mandíbula, e que em uma determinada área o organismo já estava formando uma linha de sequestro, tentando eliminar essa área central de tecido displásico maior que a gente está observando na região de corpo de mandíbula do lado esquerdo. E por fim, mais um quadro de displasia cemento-óssea florida, em que o paciente mostra manchas e imagens radiopacas bem delimitadas nos 4 quadrantes, mandíbula direita e esquerda e maxila direita e esquerda. Por fim, o último grupo de lesões fibróssas benignas é uma neoplasia verdadeira, chamada de fibroma ossificante. O fibroma ossificante é, na verdade, uma lesão de origem osteogênica, uma neoplasia verdadeira, que forma esse tecido fibro-ósseo. Uma proporção de acometer mais as mulheres que os homens, numa proporção de 5:1. Normalmente predileção por se manifestar entre a terceira e quarta década de vida, e na mandíbula normalmente acaba sendo o osso mais acometido. O fibroma ossificante, diferentemente da displasia fibrosa, é uma neoplasia verdadeira, portanto tem crescimento, embora lento, por ser benigna, tem um crescimento contínuo. Então a lesão não pode ser controlada, a lesão não pode ser removida parcialmente, como é que a gente faz nos casos de displasia fibrosa. Clinicamente e radiograficamente elas se assemelham muito, assim como histopatologicamente. É comum a gente enviar uma peça de fibroma ossificante ou até de displasia fibrosa inflamatória para um patologista e receber um laudo de simplesmente lesão fibróssea benigna. E a gente tem que somar depois todos os aspectos clínicos e radiográficos para chegar a uma conclusão se realmente aquilo é um fibroma ossificante ou se é uma displasia fibrosa. Como a gente disse, normalmente a displasia fibrosa se manifesta mais precocemente e tende a cessar o crescimento com a puberdade. Já o fibroma ossificante é uma lesão que se desenvolve mais em adultos, a partir da terceira e quarta década de vida, e sempre com um crescimento contínuo. Clinicamente e imaginologicamente falando, o fibroma ossificante se assemelha muito à displasia fibrosa, em que clinicamente a gente pode notar aumentos volumétricos de consistência dura, causando normalmente abaulamento das corticais interna e externa do osso envolvido. E radiograficamente a gente nota normalmente uma massa radiopaca, uma lesão, uma imagem radiopaca, bem delimitada. Às vezes pode ter um limite uma certa dificuldade de delimitar onde começa e onde termina. E no exame tomográfico a gente pode notar, além da lesão expansiva expandindo as corticais, áreas de calcificação no interior da lesão, que é o que denota essa imagem radiopaca na radiografia, mostrando exatamente que há a formação de um tecido mineralizado no interior da lesão. Nessa radiografia panorâmica, a gente pode notar em ramo de mandíbula do lado direito, com região posterior de corpo de mandíbula e ramo de mandíbula do lado direito, formação de uma imagem mista, uma imagem que ao mesmo tempo que destrói o osso, tem toda uma densidade radiográfica muito semelhante a de vidro despolido, se desenvolvendo no interior da mandíbula do lado direito do paciente. Esse talvez seja um dos casos de maior dificuldade no diagnóstico, porque é um paciente jovem e o que vai denotar ser uma displasia fibrosa, um fibroma ossificante, é o acompanhamento clínico. Entretanto, se essa lesão se desenvolver demais, daqui a pouco o tratamento tem que ser um tratamento um pouco mais radical, muitas vezes com uma mandibulectomia. Então é muito difícil o diagnóstico em pacientes jovens entre displasia fibrosa e fibroma ossificante, visto que o comportamento clínico muitas vezes que dita a conduta
adequada para cada um dos casos. Nessa outra imagem radiográfica, podemos notar um quadro de displasia fibrosa, que inicialmente parecia uma simples imagem radiolúcida em corpo de mandíbula do lado esquerdo, e que, se a gente for notar com um pouquinho de detalhes, a gente pode ver que no meio e no interior da lesão existe a formação de uma imagem calcificada, que só se mostrou ser um fibroemulsificante após a exploração cirúrgica e a remoção de tecido ósseo com finalidade de examinar patológico para nos descrever como uma lesão fibroóssea benigna. Em maior aumento, a gente pode notar exatamente essas áreas radiopacas no interior da lesão que caracterizavam a presença de uma imagem mista. Nessa outra radiografia panorâmica, a gente pode observar em região anterior de mandíbula toda uma alteração desse trabeculado ósseo da região de sínfise e parassínfise do paciente, mostrando, ao mesmo tempo que uma destruição desse tecido ósseo, uma área de radiotransparência, de radiolucência, múltiplas áreas calcificadas no seu interior, denotando o aspecto de vidro despolido.